seja muito bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar com os porquês, com emprego de porquês. Fique confortável, pegue uma aguinha, vamos começar. O primeiro porquê que nós temos aí, que nós chamamos de porquê separado e sem acento. Na verdade, quando você fala em porquê separado e sem acento, há um sentido por trás. Este por exemplo, é uma preposição. O que nós costumamos aqui é sugerir a substituição. Então, nós poderíamos substituir este porquê, que nós chamamos de porquê separado e sem acento, por estas expressões todas aí. Veja que nós poderíamos substituir o porquê, que são duas palavras, porquê, pelas expressões pelo qual, que também são duas palavras, o plural, pelos quais, pela qual, o plural, pelas quais. Também podemos substituir por qual, ou ainda por qual razão, e ainda por qual motivo. Percebe que nós temos duas palavras, então nós podemos sintetizar assim. Porque duas palavras, separado, evidentemente, eu posso substituir então por qual razão, por qual motivo, lembrando que existe a possibilidade de flexão, por quais razões, por quais motivos, ou ainda pela qual, pelo qual, pelas quais e pelos quais. Eu sugiro aqui sempre a substituição, lembrando que o porquê neste caso são duas palavras que podem ser igualmente substituídas por outras duas palavras do mesmo modo. Vamos observar agora esta imagem. Nós temos por que os generalistas vencem em um mundo de especialistas, e aí nós temos esse porquê, que nós poderíamos substituir por qual motivo os generalistas vencem em um mundo de especialistas? Por qual razão? Então veja, por qual motivo, por qual razão? Tenho duas palavras aí substituindo então por que duas palavras do mesmo modo. Nesta outra imagem nós temos o que são logos e por que a sua empresa precisa de um. Veja que aqui nós poderíamos dizer o que são logos e por qual motivo sua empresa precisa de um e por qual razão sua empresa precisa de um. Então este porquê deveria ser grafado separado, porque nós temos aí uma substituição que permite uma substituição por qual razão, então porquê separado também. Um outro porquê que nós temos é o porquê junto e sem acento. Este porquê junto e sem acento é, na verdade, uma conjunção que pode ser substituída pela expressão ou pela conjunção pois, porque é uma palavra que pode ser substituída pela conjunção pois, que também é uma palavra. Você pode fazer esse teste. Ou ainda nós podemos substituir pelo pois, que eu acabei de dizer, ou ainda pelo fato de que, e ainda pelas conjunções já que ou ainda visto que. Veja então que o porquê junto é uma conjunção que pode ser substituída por pois, ou ainda por essas expressões pelo fato de que, já que ou visto que. Geralmente essa conjunção ou é uma conjunção causal ou é uma conjunção explicativa. Geralmente ela vem no meio da oração. Em alguns casos também pode iniciar período. Fato é que este porquê grafado junto e sem acento ou transmite uma ideia de causa ou também de explicação. Eu sugiro aqui que também você vá por substituição, porque uma palavra só sendo substituída por pois, que é uma palavra só também, neste caso é uma conjunção. Nós temos aqui, não é porque sextou que tu sextarás, não é porque sextou, não é pelo fato de que. Veja que aqui nós temos um porquê aplicado como explicação, então um porquê junto e sem acento. Nesta outra imagem nós temos violência doméstica, apanha porque gosta, fica porque quer. Veja que aqui nós temos apanha pelo fato de que, ou ainda apanha pois gosta, e fica pois quer, fica porque quer. Veja que aqui nós temos a aplicabilidade também de conjunção. Então este porquê é uma conjunção nesta campanha contra a violência doméstica. Um outro porquê que nós temos é este porquê separado e com acento. Este porquê separado e com acento possui o mesmo sentido, o mesmo significado do porquê separado sem acento, com uma diferença. Quando houver logo após este porquê separado, sinal de pontuação, ele recebe acento. E pode ser qualquer sinal de pontuação.
ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, vírgula, pode ser no final da frase ou também no interior da frase. Cuidado aqui, porque geralmente as pessoas aprendem, os professores ensinam que este porquê é usado no final de frase. Sim, ele é usado no final de frase, porque no final de frase há um sinal de pontuação, ou uma interrogação, uma exclamação, um ponto final. Mas ele também pode ser usado no interior da frase e, neste caso, ele recebe acento se logo após vier um sinal de pontuação, como nós vimos aí, ou uma vírgula, ou um ponto e vírgula, por exemplo, ou ainda um travessão. Então, sim, ele é usado no final de frase, mas também pode ser usado no interior se vier logo após o sinal de pontuação. Veja essa tirinha que nós temos aqui. Por que é separado? Porque não é junto. Veja que aqui nós temos uma pergunta. Por que é separado? Veja, por qual razão é separado? Por qual motivo é separado? Nós temos aqui duas expressões na substituição. Então, este porquê é grafado também com duas palavras. Este por é uma preposição. E no segundo quadrinho, porque não é junto. Veja que este porquê é uma explicação. E nós poderíamos substituir pelo pois, porque não é junto, pois não é junto. Na sequência, nós temos mas por quê? E aí nós vamos substituir mais uma vez, mas por qual razão? Mas por qual motivo? Veja que também nós conseguimos substituir este porquê por duas expressões. Observe que há um sinal de pontuação, no final da frase tem um sinal de pontuação, um ponto de interrogação, por isso porque recebe acento. Então nós vamos fazer sempre uma substituição. Veja, vou repetir, mas por quê? Mas por qual motivo? Mas por qual razão? Deu para substituir sim duas palavras, o porquê então grafado também como duas palavras. Como recebe um sinal de pontuação, ele recebe um acento. Veja no último quadrinho, o porquê eu não sei. Aqui nós temos uma outra aplicabilidade do porquê, que é este porquê grafado junto e com acento. Este porquê junto e com acento, veja no quadrinho anterior, nós temos artigo diante deste porquê. Sempre que houver este porquê, ele assume um valor de substantivo. Diante dele pode ser colocado um artigo ou até mesmo um pronome, ou até mesmo uma outra palavra. Por exemplo, não sei o meu porquê, não sei o teu porquê. Veja que meu e teu são pronomes. É como se eu dissesse não sei o meu motivo ou não sei o teu motivo. Esse porquê assume um valor, então, de um substantivo. E diante deste porquê, junto e com acento, nós vamos encontrar um artigo, então, um pronome ou até mesmo uma palavra, porque nós poderíamos dizer não sei escrever este porquê, não sei escrever a palavra porquê. Então, assume o valor de um substantivo. Nós vamos grafar, então, junto e com acento. Recapitulando, então, nós temos 4 porquês com sentidos diferentes. O porquê junto sem acento é uma conjunção e ele serve para explicar ou ainda para atribuir uma ideia de causa. Nós temos o porquê separado e sem acento, que pode ser substituído por qual razão, por qual motivo. Temos ainda o porquê junto e com acento, que tem um valor de substantivo. Diante dele, nós vamos colocar geralmente um artigo ou ainda um pronome. E temos também o porquê separado com acento, que tem o mesmo sentido do porquê separado sem acento, só que logo depois dele haverá um sinal de pontuação, por isso que o porquê separado recebe um acento. A sugestão aqui que eu dou, evidentemente, você precisa analisar a frase, depreender o sentido, depreender o significado e ir por substituição. Tente substituir os porquês ou o porquê em questão da lacuna pelas expressões que nós vimos anteriormente. Nós temos então porquê que é explicação, que é causa, um porquê que é usado para pergunta, um porquê que é usado para resposta, mas eu acho muito mais fácil você identificar por substituição. Muito bem, revise esta aula se preciso for e até a próxima.